Pode surpreender vocês, mas é sobre a Defensoria Pública, tá? Vocês podem perguntar, poxa, professor, a gente estuda para advocacia pública, você vai falar sobre Defensoria Pública. Porque nas provas da advocacia pública cai muito pesado o tema das funções essenciais à justiça. E a Defensoria Pública faz parte das funções essenciais à justiça, o Ministério Público também faz, a advocacia pública também faz, né? Geralmente tem uma cobrança maior da parte da advocacia pública, mas todas as funções essenciais da justiça são bem cobradas nas provas de procuradorias. Inclusive, na prova recente da PGDF, a gente teve umas 2 ou 3 questões sobre o Ministério Público, né? E aí muita gente pode estranhar, mas o Ministério Público está dentro de um dos temas mais importantes de prova de procuradoria, que são as funções essenciais à justiça. Tá? Então, esse julgado aqui sobre a Defensoria Pública falou o quê? Falou sobre o tal do poder de requisição da Defensoria Pública. Esse poder de requisição da Defensoria Pública é uma prerrogativa da Defensoria prevista na Lei Complementar 80 de 94, que organiza a Defensoria Pública da União e estabelece regras, normas gerais para a organização da Defensoria Pública nos estados, certo? E nessa lei, assim como nas leis que organizam as defensorias públicas estaduais, existe a previsão dessa prerrogativa, o poder de requisição da Defensoria Pública, que consiste em requisitar de órgãos públicos documentos, diligências e por aí vai, independentemente de autorização judicial. Tá? É um instrumento previsto em lei para que a Defensoria Pública exerça bem o seu papel constitucional, que é de prestar assistência jurídica aos hipossuficientes, certo? É um instrumento, então, de acesso à justiça para os hipossuficientes. E aí questionou-se no Supremo Tribunal Federal se esse poder de requisição seria constitucional. Por quê? Porque os advogados privados, quando atuam em juízo, e na grande parte das vezes a Defensoria Pública atua contra advogados privados, do outro lado, né? Os advogados privados, quando atuam em juízo, não têm esse poder de requisição. E aí alegou-se que esse poder de requisição desequilibraria a relação processual e violaria a isonomia, porque trata de forma diferente. Os advogados privados não têm essa prerrogativa. E aí o que foi que o STF decidiu? O STF decidiu que o poder de requisição da Defensoria Pública não viola a isonomia, porque a Defensoria Pública não pode ser equiparada a advogados privados. A Defensoria Pública não atua com a mesma natureza de atuação dos advogados privados. Além disso, esse poder de requisição é um instrumento de acesso à justiça. Então está de acordo com a Constituição Federal, que prevê o acesso à justiça como um direito fundamental. Tá? Então foi isso que a STF decidiu. O poder de requisição da Defensoria Pública é constitucional. Tá? Vou jogar na tela para vocês conseguirem ler comigo aqui. Olha só o que o STF decidiu nesse caso. O poder atribuído... Espera aí, só um minutinho. Vamos lá. Olha só. O poder atribuído às defensorias públicas de requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências, olha só, necessárias ao exercício de suas atribuições, propicia condições materiais para o exercício de seu mistério, não havendo falar em violação ao texto constitucional. A concessão dessa prerrogativa à Defensoria Pública constitui verdadeira expressão do princípio da isonomia e instrumento de acesso à justiça, a viabilizar a prestação de assistência jurídica integral e efetiva. Então, pessoal, é isso. O poder de requisição da Defensoria Pública é plenamente constitucional. Depois que o STF julgou essa ADI, que teve como objeto a Lei Complementar 80, o STF julgou também diversas ADIs que foram ajuizadas contra leis estaduais organizadoras da Defensoria Pública no âmbito de cada estado e julgou todas constitucionais. Tá? Então, se aparecer na prova esse tema, vocês já sabem que esse poder de requisição é válido, tá? Está de acordo com a Constituição. Sobre a Defensoria Pública, eu me lembrei aqui, durante a explicação desse julgado, de dois outros julgados bem importantes do STF.
Um deles, inclusive, é do ano passado, tá? Então não dá nem para a gente falar que é a atualização de 2022. Mas é do ano passado, que é a questão da assistência jurídica no âmbito municipal. Assistência jurídica gratuita em âmbito municipal. O STF considerou constitucional a criação por municípios de órgãos que prestam assistência jurídica gratuita aos necessitados. Isso não viola a prerrogativa da Defensoria Pública e não equivale a uma Defensoria Pública Municipal. É só um serviço de assistência jurídica gratuita. O STF entendeu que não se confunde com a Defensoria Pública e está de acordo com o objetivo da Constituição de ampliar o acesso à justiça. Então, se a Constituição prevê o direito fundamental de acesso à justiça, nada mais natural que permitir que um município preste esse serviço. Agora, cuidado aqui. Em âmbito estadual, isso aí é um julgado de 2022 já, tá? Em âmbito estadual é inconstitucional criar uma carreira ou cargos paralelos à Defensoria Pública com atribuições inerentes à Defensoria Pública, né? Então, prestar assistência jurídica gratuita aos necessitados. Isso aconteceu em um caso de uma norma estadual que criava o cargo de advogado na Justiça Militar. Esse advogado na Justiça Militar atuaria defendendo os militares na Justiça Militar. E aí o STF entendeu que isso violou as prerrogativas da Defensoria Pública e julgou inconstitucional, tá? Muito cuidado com isso. Julgado de 2022.